Padre, a partir da sua experiência lá em Cotia, por exemplo, pela primeira vez, antes do noviciado, quais foram as suas andanças posteriores aí? Por onde é que o senhor andou na sua vida religiosa? Depois, como estudo, eu fiz os estudos, o meu noviciado foi em Cotia também, depois a filosofia Porto Alegre, 2 anos de trabalho no tirocínio em 4 Barras, no Paraná, e por último, novamente, a teologia em São Paulo, em Cotia. Fui ordenado padre em 97, depois como padre eu trabalhei os primeiros 5 anos como formador no seminário nosso de filosofia, que temos em Curitiba, no bairro Santa Quitéria, lá fiquei por 5 anos. E após esse período lá de experiência de trabalho na formação, eu fiz um pedido para ir para as missões. A congregação também está presente em várias áreas de missão. E na época a congregação não me mandou para uma área que eu imaginava. Eu tinha feito pedido para ir trabalhar na Índia, que nós estávamos na época começando, ou ir para as Filipinas. Eu tinha esse desejo. Mas a congregação me ofereceu um trabalho bem diferente do que eu imaginava, mas trabalhar em Boston, nos Estados Unidos. Então eu fui acabar parando lá em Boston. E o meu trabalho lá foi bem interessante, porque fui lá trabalhar com brasileiro imigrante, com tantos brasileiros que deixaram o nosso país e foram tentar a vida nos Estados Unidos. Então eu fiquei lá em Boston por 7 anos trabalhando com esses brasileiros, inclusive com muitos aqui da nossa região. Encontrei muitas pessoas de Cocal do Sul, da Içara, Criciúma, Nova Veneza, Siderópolis, tudo lá. Inclusive de São Lugero, encontrei 2 pessoas de São Lugero trabalhando lá também nessa experiência nos Estados Unidos. Essas pessoas, quando estão fora do país, casos desses brasileiros, desses catarinenses em Boston, por exemplo, eles ficam mais apegados a questões afetivas e, por consequência, a questões religiosas também, ou não? Eles se desligam um pouco estando fora do país? Olha, são 2 situações bem diferentes. Tem aquele brasileiro que vai para lá e ele foca na questão dinheiro, que ele foi para lá para conseguir mais dinheiro, e ele esquece de todo o resto. E ele só fica dinheiro, trabalho, e trabalha demais. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava 22 horas por dia. E depois tem outra parte de pessoas que são aqueles que no Brasil não eram muito de igreja, mas chegando lá tem uma necessidade muito grande interior, uma falta, um vazio e a falta da família, então ele vai na igreja. Então a igreja se torna um encontro de família. Para muita gente que estava lá, a sua família era a igreja. Então a igreja tinha uma forma de trabalhar um pouco diferente aqui do Brasil, para dar um pouco esse suporte ao brasileiro que vinha na igreja. E eles sentiam tão bem na igreja, sentiam acolhidos, sentiam família de verdade. Então os encontros, muitas vezes, de festas de aniversário, casamento e encontros assim, eram convidados ao pessoal da igreja, porque são o nosso povo. Veja só. E qual é a estrutura, pelo menos no seu tempo lá, qual era a estrutura que havia? Existe uma igreja? Existe uma frequência de celebrações? Se celebra em português para essa gente? Como é que é a atividade lá? A Arquidiocese de Boston, esse ano faz 25 anos que ela abriu para a necessidade do brasileiro, dos imigrantes em geral já há muito mais tempo, mas do brasileiro, há 25 anos atrás, eles perceberam que tinha muitos brasileiros chegando lá. Então, alguns padres americanos que tinham trabalhado no Brasil sentiram a necessidade de começar a celebrar as missas para os brasileiros. Já existia uma paróquia portuguesa que tinha missa em português, mas era o português de Portugal e os brasileiros não conseguiam entender muito. Então, esse padre começou a atender os brasileiros, chama o padre João Devin, começou a fazer esse trabalho. E, em seguida, a arquidiocese percebeu a necessidade. Então, começou também ela mesma buscar padres para atender os brasileiros lá, que lá residiam. E no período que eu estava lá, eu fiquei de 2013 a 2010, nesse período que eu estava lá, já eram 14 igrejas americanas que tinham missas em português. Então, na própria paróquia americana, ela cedia um horário e um espaço e as salas para que os brasileiros pudessem se reunir, ter a sua missa, ter a sua catequese, ter os seus trabalhos necessários dentro da igreja, mas dentro de uma paróquia americana. Ou seja, a estrutura é aquela existente que se compartilha com os americanos, mas existem momentos em que se celebra em português e se trabalha dirigido aos brasileiros. Né? Isso, a estrutura é toda a mesma da paróquia. Algumas paróquias existia, querendo ou não, um pouco de dificuldade de entendimento. Eles nem sempre entendiam o brasileiro, porque a nossa igreja católica no Brasil ela tem uma estrutura bem diferente de fora, principalmente do americano. Então, algumas igrejas eles nos cediam só a igreja de baixo, como a gente comentava, porque nos Estados Unidos as paróquias, as igrejas, elas têm todas 2 andares. Tem a igreja principal em cima e tem o basement, ou porão, que é a igreja de baixo, que é uma igreja um pouco mais quente,
porém também tem mais mofo, nem sempre é muito boa como a de cima. Algumas igrejas elas ofereceram de início para os brasileiros só a igreja de baixo, porque é aquela coisa, né? Os brasileiros são bagunceiros, os brasileiros fazem diferente, vem muito a igreja e tal. Mas com o tempo foram conquistando espaço, hoje em todos os lugares nós estamos nos melhores lugares, temos igrejas a igreja de cima, e hoje nós temos igrejas que são os brasileiros que mandam, né, que comandam, né, principalmente na parte financeira. Tem igrejas que têm poucos americanos e muitos brasileiros. Então, hoje o brasileiro é muito bem visto, é muito bem querido. Hoje ele tem todo o espaço na igreja de cima. Que interessante. Padre, e qual é a diferença da Igreja Católica Brasileira para a norte-americana? A igreja brasileira é uma igreja muito pastoral. Ela é aberta ao trabalho em geral com o povo, no trabalho pastoral. Não é só celebrar a missa e os sacramentos, mas acolher o povo através de uma pastoral da família, estruturar as famílias, através de uma catequese, tentar chegar às crianças, através do batismo, não só com o sacramento, mas com uma pastoral de acolher as pessoas, através de uma pastoral social, através de uma liturgia muito organizada, muito viva. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a igreja ela era muito sacramental. Então, a igreja estava preocupada em oferecer o sacramento, o batismo, a primeira comunhão, a crisma, o casamento e o funeral. E muito forte o funeral. Nos Estados Unidos o atendimento muito forte no momento do funeral. Não só dos católicos, mas das igrejas em geral lá, elas têm que estar muito atentas de atender o funeral. Se a igreja não atende na hora do funeral, ela está deixando de ser igreja quase na concepção do americano. Ele tem que ter esse atendimento na hora do funeral. Aí a família se sente bem. Então é uma igreja bem mais sacramental naqueles momentos específicos. Pouco pastoral. E uma liturgia mais fria, com poucos cantos. Existem situações bem novas hoje, igrejas bem mais desenvolvidas e seguindo até um pouco desse estilo nosso do Brasil. Mas a princípio, quando a gente chegou lá, essa era a diferença. E bastante diferente, então. Bastante diferente. Mas, por exemplo, essa organização das pastorais, não é? Os brasileiros fizeram lá, impuseram aos americanos isso, digamos. Nós não impusemos a eles porque acabava ficando uma separação, querendo ou não, né? Nós temos os nossos horários e eles têm os horários deles. Então, na comunidade que eu trabalhei, em East Boston, que fica na cidade de Boston, bairro de Boston, dentro da comunidade, um santuário, que o santuário era nosso, Orionita, nós tínhamos os horários em português, os horários em espanhol e os horários em inglês. Em inglês era só missa e nada mais. Brasileiros, nós formamos toda uma estrutura paroquial brasileira. Então, nós tínhamos uma comunidade brasileira, que nós chamávamos Comunidade Brasileira de East Boston. Nós formamos toda uma comunidade, a estrutura do Brasil. Então, nós tínhamos uma paróquia brasileira dentro de um santuário americano. Nós tínhamos pastorais, movimentos, tínhamos um dízimo super organizado lá, coisa que os americanos não conheciam em Boston, a estrutura do dízimo. Tínhamos uma equipe de liturgia muito organizada, tínhamos pastorais diversas, e eles não tinham. Então, de início, eles assustavam muito, e eles tinham um pouco de dificuldade de nos entender e de nos aceitar. Porque nós íamos muito à igreja, nós fazíamos muita reunião, nós nos organizávamos, fazíamos festas e eles só celebravam missas. Então tinha essa dificuldade muito grande deles nos aceitarem, nos entenderem. E com o tempo, claro, vai tendo todo um entendimento, mas todas as comunidades brasileiras em geral lá são assim, elas têm uma estrutura brasileira dentro de uma paróquia americana. No seu tempo lá em Boston se comemorava o Corpus Christi? Se comemorava, mas lá não tem procissão, lá não tem nada disso, só tinha missa. Uma paróquia brasileira em Everett começou a fazer algumas procissões, mas sem tapetes, porque lá é complicado, precisa de autorização, precisa ter polícia, precisa de um monte de licenças, então é mais fácil não fazer. É bem complicado de você querer fazer essas coisas. E depois ainda com muito de brasileiros que eram indocumentados, você não pode às vezes expor muito também nessas ocasiões. Então nós fazíamos geralmente somente a missa, ou se fazia uma procissão, mas no próprio terreno da igreja, mas nas ruas era muito raro.